esse momento, esse ciclo que hoje iniciamos, numa série de palestras que vão tratar do impacto da pandemia em nossa vida psíquica. Nós precisamos falar disso. Como escola e como família, nós temos a responsabilidade de cuidar. E isso exige que nos interroguemos sobre o que está ocorrendo conosco e sobre aquilo que ocorre com os outros que estão também sob o nosso cuidado. É uma alegria enorme nós contarmos para nos ajudar nesta tarefa de interrogação sobre esse momento com a professora doutora Maria Júlia Paz da Silva. Doutora Maria Júlia, graduada em enfermagem, é professora titular aposentada da Universidade de São Paulo, USP. Possui mestrado, doutorado, livre docência na área de comunicação interpessoal. É pesquisadora, autora de inúmeros artigos e livros. Mas eu queria destacar que o que torna a nossa convidada uma pessoa absolutamente especial, nós não vamos encontrar em seu currículo Lattes. Na verdade, isso pode ser testemunhado pelas pessoas que têm a graça de a conhecerem e sabem que ela testemunha com o seu viver uma enorme preocupação, um empenho sem fim em cuidar dos outros e fazer deste mundo um lugar melhor. Por isso, a professora Maria Júlia chega hoje à nossa escola, mas a gente pode dizer, já é gente nossa, com o nosso jeito de ser, estar, pensar e trabalhar na educação de nossos alunos. E antes de passar a palavra, à nossa queridíssima convidada, nós queríamos lembrar algumas coisas. Marília já falou a primeira. Vamos gravar a reunião. É uma coisa muito rica e poderá ser utilizada em outros momentos. Depois, as perguntas poderão acontecer. A professora Maria Júlia reservou um tempo para responder essas perguntas e elas deverão ser encaminhadas pelo chat. A nossa amiga, professora Marília Bueno, está cuidando disso. E a duração de nossa reunião, a partir de agora, será de aproximadamente 1 hora. Nós queremos passar a palavra à professora doutora Maria Júlia, mas a gente quer deixar bem claro que a vida nos deu a graça de uma aproximação, graças ao professor Fábio Robles, que aqui está. E eu quero unir a minha voz a de todos vocês que estão conosco neste encontro para dar um abraço de boas-vindas à doutora Maria Júlia e agradecer sua presença generosa e competente entre nós. Sinta-se abraçada por todo esse povo. Um beijo. Que delícia! A fala é sua. Que delícia! Senti o calor do abraço. Muito obrigada. De todo mundo, de todo mundo. Obrigada. Eu vou aproveitar bem o tempo. Super agradeço estar com vocês de coração. Sei da responsabilidade que é você falar, até porque eu já aprendi que quando a gente não usa bem as palavras, elas também podem machucar pessoas, elas também têm consequências. Falar traz consequências. Então, eu vou tentar usar esse nosso tempo junto para contar algumas coisas que eu tenho aprendido nesses anos todos. Eu vou começar falando de saúde mental através do Jorjão. O Jorjão é um supervisor que eu tive quando eu fiz residência em enfermagem psiquiátrica e fiz especialização no sul do país, em Porto Alegre. E eu fiquei por um período responsável por uma unidade psiquiátrica de hospital dia. Eram pessoas, vocês não são obrigados a saber, mas que estavam fazendo seu retorno ao lar depois de um tempo de hospitalização e já num período em que
tinham menos medicação, conviviam mais com seus familiares. E uma das vezes em que eu estava responsável por essa unidade, eu só tinha comigo para me ajudar um atendente de enfermagem. Na época, nós trabalhávamos com atendentes de enfermagem, que eram pessoas que tinham uma formação educacional menor, espetaculares como pessoas, mas tinham uma formação menor. E essa pessoa que estava me ajudando surtou. Ela estava me ajudando a mexer com medicação e começou a rir, aquele riso delicioso de quem descobre alguma coisa maravilhosa, que faz com que as outras pessoas à sua volta rissem também. E eu fiquei pensando, o que eles estão rindo, que eu não estou entendendo, então não ri. Mas fiquei prestando atenção, aí começaram a rir, a unidade inteira praticamente começou a rir. Essa pessoa foi para o meio do salão, no hospital de dia normalmente tem um salão de reunião grande. Ele se sentou no chão, tirou o sapato e começou a tirar a roupa. E quando ele começou a tirar a roupa, eu pensei, eu faltei dessa aula, eu não sei o que é para fazer agora. E fiquei literalmente surtada também, porque eu falei, o que eu faço? Sou a responsável por essa unidade. O que eu fiz? Eu saí correndo chamar o Jorjão. O Jorjão, que era meu supervisor, estava numa sala próximo dali, e eu cheguei com o grau de ansiedade que eu senti. Ou seja, eu estava falando muito rápido, porque eu tinha largado uma unidade que eu era responsável, porque eu não sabia o que fazia. Então eu cheguei e disse, Jorjão, pelo amor de Deus, os caras estão aquecendo no meio do salão, já começou a tirar a roupa, já tirou o sapato, e falei com essa velocidade. E o Jorjão não se mexeu. E eu pensei, ele não entendeu. E eu repeti tudo de novo, com esse mesmo grau de ansiedade, falando rapidamente, só que no final eu disse, você entendeu? E aí que eu quero apresentar o Jorjão para vocês, porque ele me disse, eu entendi, eu só não preciso enlouquecer junto. E eu amei ele me dizer isso, porque se ele tivesse me jogado um balde de água fria, eu não teria aprendido que quando a gente está num momento de desestruturação, quando a gente está num momento em que eu não fui treinada para lidar com esse tipo de rotina, quando eu estou vivendo um momento em que eu faltei da aula, como eu pensei na época, eu tenho que ter a capacidade de não enlouquecer junto. E é por isso que saúde mental é um tema tão desafiador e instigante, porque tem a ver com a nossa capacidade de gerenciar a nossa própria vida e gerenciar as nossas emoções. Acontece que quando eu vivo um momento de novas rotinas, de uma reorganização do meu contexto, onde muitas vezes eu não conheço até pessoas com quem eu convivo na minha própria casa, é inevitável que apareçam emoções tipo medo, ansiedade, tristeza e várias coisas. Por quê? Porque eu estou saindo de uma vida que eu já conhecia. E é por isso que a própria Organização Mundial da Saúde, quando a gente pensa numa definição, entre aspas, oficial do que seria isso, reconhece que saúde mental tem diferenças que são culturais, algumas coisas eu aceito num determinado contexto e sociedade, em outros não. Tem diferenças que têm muito a ver com julgamentos que são subjetivos. Algumas pessoas podem achar que o mesmo ambiente é frio ou calor, ou seja, elas percebem um contexto de forma diferente. E tem a ver com diferentes teorias. O que importa nessas diferenças todas de compreensão do que seja realmente a saúde mental é como é que nós conseguimos, reorganizando um momento que é novo para nós, usar as nossas habilidades e recuperar-se de um estresse
que é novo e que se tornou rotineiro por um período. E se eu pensar na finalidade do ser humano, que é você ser o melhor de si, usando a sua sapiência, ou seja, usando a sua capacidade de escolha, que tem a ver com inteligência, eu estou falando de como é que eu me redescubro num contexto que também é novo para mim. E aí, eu vou trazer pessoas que eu acho que são modelos, para que a gente possa entender um pouco o caminho que elas fizeram. Um dos livros que eu tenho citado bastante nesse momento de pandemia é um livro que se chama Em Busca do Sentido, do Viktor Frankl. Quem é esse senhor? Ele é um judeu que sobreviveu. Eu estou vendo que algumas pessoas balançaram a cabeça, então desculpa quem já conhece, mas ninguém é obrigado a conhecer, então eu vou repetir. Ele sobreviveu a um campo de concentração, e quando ele sobreviveu, ele escreveu um livro, um dos livros, ele fundou uma corrente, na verdade, dentro da psicologia, mas o que interessa, ele escreveu um livro que se chama Em Busca do Sentido. E nesse livro, ele cita situações que eu acho que são muito importantes num momento como esse para nós. Porque ele diz, no mesmo contexto bastante, Viktor Frankl é maravilhoso, também acho, Natália, num contexto de extrema fragilidade, porque vamos e convenhamos, um campo de concentração pode ser mais tenso do que uma pandemia. Ele via que tinham colegas que se aproveitavam, ele descreve isso no livro, que se aproveitavam da fraqueza do outro colega para roubar o pão, a ração, para que ele se tornasse mais forte. Enquanto existiam os capos, os guardas nazistas, que se aproveitavam achando que ninguém estava olhando em alguns momentos, para colocar um pedaço de pão, um pouco mais de comida, num prisioneiro que estivesse mais fragilizado, para que ele aguentasse um pouco mais. E o que eu acho bonito é porque ele mostra essa situação que ele viveu, dizendo que ele sai dessa experiência com a certeza de que nós mostramos quem somos onde quer que estivermos. E que a consciência de eu colocar um sentido na minha vida me fortalece. Então ele diz que as pessoas, ele não usa a expressão resiliência porque não tinha na época, mas as pessoas que sobreviveram também eram pessoas, claro que não é o único fator, mas também eram pessoas que tinham objetivos. E aí eu conto uma coisa para vocês. Eu também vi isso muitas vezes cuidando de pessoas. Eu tenho a experiência de trabalhar com pessoas que vivem uma fase final de vida. E essas pessoas, várias delas, me ensinaram que se elas põem uma meta na cabeça, é impressionante como a gente relaxa e fala, bom, é isso que ela vai fazer. Eu já tive mãe que disse, eu não vou morrer enquanto não for o casamento da minha filha. E ela não vai morrer. Eu já sei que ela não vai morrer, porque ela está me garantindo que ela não vai morrer. E aí cabe uma coisa, já explicando. Tem gente que confunde e acha que é vida o contrário de morte, né? Não é, é nascimento que é o contrário de morte. Vida é esse caminho extraordinário que faz com que a gente passe por experiências incríveis e que a gente desenvolva a consciência, inclusive, desse instrumento nosso, que é o que nos faz estar na Terra, ou seja, do nosso corpo. O nosso corpo é o que faz com que a gente possa ficar aqui. E é por isso que eu preciso ser amorosa com ele, é por isso que eu preciso respeitá-lo. Mas ele também traz e nos desafia, porque, não sei se vocês sabem, também não são obrigados a saber,
A palavra emoção, né, porque quando a gente fala de saúde mental, de gerenciar nossa vida e nossas emoções, é bom pegar a origem da palavra. A palavra emoção vem do latim movere, que significa um movimento que é de dentro para fora. E aí eu preciso lembrar que o meu corpo todo o tempo sinaliza o que pode ser bom ou não para mim. E ele dá dicas de como eu estou entendendo um contexto. Por exemplo, ele aumenta a frequência cardíaca. Ele faz com que as extremidades fiquem frias. Ele faz com que a minha voz saia mais aguda. Ou seja, ele mostra todo o tempo como é que eu estou percebendo um contexto, para que eu possa usar o nome do que eu sou. Ou seja, eu sou um Homo sapiens. Eu sou alguém que tenho a capacidade de desenvolver a minha sapiência a partir do meu instrumento de estar na Terra, do meu corpo. Então, eu preciso aceitar a realidade que, como humano, eu vim para experimentar todas as emoções. Então, em mim, cabe tristeza e alegria, medo e coragem, inveja e admiração, assim, todos esses opostos e essas questões aparentemente ambíguas, elas são um verdadeiro laboratório de experimentação para que a gente se desenvolva e se conheça como ser humano. Então, tem questões nesse momento da pandemia que inevitavelmente nos remetem para um caminho de autorreflexão. A pandemia gerou um contexto para que eu me volte para dentro. Eu tive que parar e falar, peraí, então eu realmente não tenho controle da vida. Eu tô na vida, mas sem ter nenhuma chance de ter controle. Porque a partir dessa, vou falar a verdade, gente, não tem ninguém aqui que vai falar que é capaz de prever o futuro, hein? Sejamos honestos e vamos falar. Não, a gente até pode planejar, mas planejar não significa certeza. E é por isso que eu acho que tem algumas questões que nos ajudam a manter, desenvolver ou preservar a saúde mental. Uma delas é eu ter essa clareza, o que eu realmente desejo. O que eu vim fazer na Terra? Assim, para que eu estou aqui? Né? O que eu vim fazer nessa história toda? Eu estava brincando com a Geni um minutinho antes da gente começar a conversar, que eu falei, no mínimo a gente é corajosa, né? Vamos falar a verdade, a gente é muito corajosa. Porque a gente escolheu vir para a Terra num momento desse, fala sério. Isso é coragem, a gente tem que dar um tapinha nas costas e falar, parabéns, garota, não sei onde você estava com a cabeça, mas você, no mínimo, é uma pessoa de coragem. Então, eu tenho que saber responder. Só que, sem ser vítima, nem ser juiz. Porque a hora que eu aceito a minha condição de humana, eu estou falando que eu tenho que pensar o que eu sou para que eu possa realmente escolher o que eu quero fazer aqui na Terra. Mas nós sofremos muitos estímulos que nos condicionam. E para eu poder realmente decidir o que eu quero fazer e o que eu decidi fazer na Terra, eu tenho que, inclusive, refletir sobre as minhas crenças. Eu tenho que refletir sobre o que eu penso. Eu tenho que me atrever a abrir cada gaveta e ver o que me molda. Quais são as crenças que me limitam e quais são as crenças que podem me ajudar a ir adiante. Porque vocês sabem que é muito maluco, mas assim, eu encontro muita gente grande que ainda culpa pai e mãe que já morreu. O que eu quero dizer com isso é assim, tá, você teve uma experiência anterior,
mas agora tá com você, agora é você, vamos lá. Você está usando essa experiência para ir adiante? O que é que você quer repetir e o que você não quer repetir? Porque se eu não fizer esse mergulho, eu posso até assumir que eu quero coisas que os outros querem, mas não que eu realmente quero. Na área da saúde, eu também vejo, às vezes, jovens, né? Porque na graduação, para mim, é jovem. À medida que você envelhece, vai ficando muito jovem quem está na graduação. Eles escolhem o que os pais queriam que ele fizesse, e não o que ele queria fazer. Então, ele vai ter que ter um caminho aí para poder assumir o que, na verdade, é a sua habilidade para estar na Terra, para que ele se desenvolva enquanto ser humano. Então, não é para a gente nem ser vítima, nem ser juiz, mas é a nossa oportunidade de parar e pensar o que eu estou fazendo aqui agora. Outra coisa que eu acho que nos ajuda a manter saúde mental é a gente se perguntar mesmo quais são os nossos valores, o que é que eu não abro mão. Eu tenho muita ex-aluna que entra em contato comigo e brinca, porque eu sempre trabalhei com paciente grave, e eu sempre falava, você tem que lavar a mão quando ninguém estiver olhando. Por isso que lavar a mão é difícil de ensinar, porque tem que ser algo tão introjetado em você que você faça, não porque alguém mandou você fazer, mas porque você valoriza tanto a sua vida e a do outro, que você lava mesmo quando não tem o bendito do papel toalha ali perto de você, você vai ter que correr atrás, quando não tem sabonete, você vai ter que correr atrás, sabonete líquido, ou seja, qual é o valor e o que é que você não vai abrir mão nesse momento, porque tem a ver com a sua consciência. E é tão interessante porque a pandemia tem exposto muito contrastes. Eu vejo pessoas que entendem por que precisam, por exemplo, usar máscara, e pessoas que, por não acreditarem em vírus ou não acreditarem, acabam colocando a vida de outras pessoas em risco, achando que estão acima de um contexto que é grupal. Porque se tem uma coisa que ficou clara na pandemia é que a realidade depende de todo mundo. Eu não estou sozinha nessa realidade de pandemia. O que eu faço interfere no que o outro faz e vice-versa. O que o outro faz interfere no que eu faço. Então, é muito interessante porque ficou claro, a realidade emerge dos relacionamentos. E é por isso que é bom ter uma rede de amigos, Geni, porque nessas horas os amigos nos alimentam, né? Mas eu estou sendo questionada no momento desse a perguntar qual é o valor que eu não vou abrir mão. Porque se, para mim, a vida for o valor supremo, eu preciso, por respeito à vida das pessoas, me preservar e preservar outros. Preservar a vida dos outros. Não porque a gente esteja certa na conduta, mas porque isso é o que se pensa que é o adequado no momento. Essa é a beleza da ciência também, né? A gente mesmo se permite falar, posso estar errado. O que eu sei nesse momento é isso, né? Outra coisa que nos ajuda na saúde mental é a gente se perguntar se a gente gostaria de conviver com uma pessoa como a gente. Eu gostaria de ter alguém como eu perto de mim, porque em plantão isso é tão característico, gente, porque depende de quem, quando você chega, né, depende de quem você fala, quem está aí hoje? Você fala, tá. E depende de quem estiver, você fala, que bom. Então, nesse momento desafiador, eu preciso me lembrar se quando eu estou junto das pessoas, eu quero ser remédio ou eu quero ser vampiro, ou eu quero ser veneno. E isso dá muito trabalho, porque isso significa eu ter a clareza disso, de que a minha palavra pode fazer com que uma pessoa se sinta melhor ou pior, um gesto, lavar a mão, e uma postura.
Então, isso dá muito trabalho, mas é exatamente, vocês sabem, no atrito que a gente cresce, é no contraste que a gente cresce. Então, agora é um momento genial para a gente crescer. Outra coisa é a gente lembrar que não é a primeira vez na história da humanidade que a gente passa por momentos desafiadores. Nós tivemos outras pandemias, a gente teve a peste, a gente teve uma Primeira Guerra Mundial, a gente teve uma Segunda Guerra Mundial. Então, não é que todos sobrevivem, mas a vida continua. A vida continua. Eu andei lendo A Peste, andando relendo muita coisa também. E Roberto Camus, na Peste, ele fala que a gente precisa ter um pouco de esperança para amar. Eu acho bonito isso. Ou seja, eu tenho que confiar na vida para poder ser capaz de expressar amor, né? Se eu perco essa noção de que a vida é essa coisa maravilhosa que vale a pena, eu não consigo expressar essa construção que é ser remédio. Outra coisa também é que não são todos que eventualmente crescem, mas a pergunta que a gente não pode fugir é assim, nós não sabemos se a gente vai falhar, mas se a gente não tentar, é melhor ou é pior? Então, eu preciso fazer essa escolha de que eu vou tentar exatamente porque não tentar é muito pior e aí com certeza nós falharemos. Então, eu fico lembrando daquela história que vocês devem conhecer também, mas que eu acho muito linda, dos 3 caras que quebravam pedra, e aparece um quarto e pergunta, lógico, né, o que vocês estão fazendo? E o primeiro fala, estou quebrando pedra, meio tipo assim, qual é a tua dúvida? Pergunta para o segundo, o que você está fazendo? E ele cheio de ego, cheio de deixa comigo, fala, eu sou o melhor bretador nessa região. E eu vou fazer um parênteses antes de contar o terceiro que ele disse. Porque, gente, pensa um pouco. Se qualquer célula do corpo humano acha que dá conta sozinha, ela se transforma num câncer. A célula egoísta do teu corpo é a célula cancerígena, que acha que pode sobreviver sozinha. Então, ser dona de mim e achar que deixa que eu dou conta sozinha é uma grande fantasia. A gente chega lá também. E aí ele chegou para o terceiro cara e perguntou, e você, o que você está fazendo? E ele falou, nós estamos construindo aquela catedral. E ele está quebrando pedra, do mesmo jeito. Mas a intenção do quebrar pedra é tão clara, que faz com que ele tenha finalidade nas coisas que faz, por mais difíceis que elas sejam. Então, talvez só para ir caminhando para um momento em que a gente abre para a conversa, mas assim, tem algumas pérolas que eu acho que ajudam nesse momento. O primeiro é você saber o que depende de você e fazer o que depende de você. E o que não depender de você, aprende. O que não é fonte do que depende de você é a tua chance de aprender o aprendizado. Isso é o novo. Não depende de você. Agora, se depende de mim, aí a responsabilidade é minha. Então, eu tenho que entender a fonte que pode me motivar para eu poder agir de acordo com o que depende de mim. Outra coisa que ajuda é a gente não rejeitar a experiência, né, que a gente está vivendo. Eu não posso negar a realidade, não é a realidade eu negando que eu vou aprender com ela. Assim, a gente está num contexto novo, a gente não esperava ninguém, mas é só eu aceitando que é o meu momento de aprendizado que eu posso me tornar melhor com esse aprendizado. Não é negando, não é me escondendo embaixo da pedra. Outra coisa é lembrar que tudo passa.
tudo passa. Você pega um Nelson Mandela, o cara ficou preso, não foi na própria casa, foi numa cela, né? Mais de uma década, e depois ele se transformou num presidente, ele se tornou chefe de uma nação. Então, eu ter essa consciência temporal me ajuda a transformar e ter mais momentos do tempo do coração, ou seja, do tempo Kairos, aquele tempo que me faz aprender e recordar e agradecer pela própria vida e não só essa coisa do dia a dia, acordo de manhã, todo dia ela faz tudo sempre igual. Então eu preciso combater um pouco essa minha tendência de reclamar sempre e entender que eu não sou o juiz, eu não sou a vítima, eu sou um sapiens que veio corajosamente experimentar essa realidade de uma pandemia. Então, ficar presente nessa realidade nos ajuda a desenvolver a nossa sapiência. Eu acho que a gente tem que aproveitar para reconhecer e ser grata a todas as oportunidades que a gente já teve até aqui, porque a gente vai sair da pandemia com uma consciência muito maior do que é bom. A gente vai adorar estar com as pessoas, por exemplo, que a gente ama e abraçá-las. A gente vai, talvez, até desligar o celular quando estiver com elas. Talvez até colocar no silencioso, para falar, deixa eu aproveitar esse momento de ter alguém perto de mim. E depois depois eu lido com o celular. Gente, eu estou falando isso porque é muito maluco. A gente estava num momento de vida em que você tem um profissional da área da saúde que às vezes está diante de alguém que está sendo cuidado e ele, sem pedir licença, o celular toca a vida, ele pega e começa a falar no celular. Isso é uma absoluta falta de respeito com quem está diante de si. Então a gente está tendo a oportunidade mesmo de rever coisas que são profundas e importantes nesse aprendizado de estar com as pessoas, porque os outros nos espelham, né? Eles que nos dizem quem nós somos. Outra coisa, eu acho, a gente precisa conversar sobre o que nos traz muita ansiedade, porque é exatamente essa construção coletiva que permite que eu amplie os meus conceitos mentais. Então, desabafar, conversar com quem possa nos inspirar, isso realmente é importante nesses momentos. Outra coisa, eu acho que a gente tem que amar a vida. A gente tem que amar a vida. A gente tem que amar a vida e falar, eu vou curtir até o final. E vou curtir aprendendo com toda essa amplitude do que ela é, com toda essa energia que ela traz, entendendo que eu posso confiar também nas leis do universo, porque é um barato. A gente fala que acredita em Deus, mas tem hora que a gente duvida dele, porque aí a gente fala, como é que isso pode acontecer? Bom, eu não sei, porque eu só sou deste tamanho, mas deve existir uma força maior que sabe. Então, a gente tem que acreditar que não existe nada que é totalmente injusto, porque senão não existe Deus. Entende? Se for totalmente injusto, existe algo que não é Deus, existe algo que não é tudo, que não é o todo. Então, por mais que seja difícil aprender, eu tenho que aprender com esse complexo limite do meu pouco tamanho, algo assim. E outra coisa, eu acho que tem que ter práticas. Eu acho que tem que ter práticas diárias. Eu, por exemplo, eu levo a sério essa coisa de meditar. Eu medito todo dia, eu rezo. Eu faço tai chi todos os dias. Eu acho que a gente tem que cuidar na gente antes de poder cuidar nos outros. Até eu, como profissional, posso falar isso, porque o Dalai Lama disse isso, eu aprendi há muito tempo atrás. Ele disse... se a compaixão que você sente pelos outros, isso é uma fala do Buda que ele repete, se a compaixão que você sente pelos outros não se estende a você, ela é incompleta. Essa é muito boa, assim. Então eu tenho que começar
a valorizar a vida que há em mim, para eu poder valorizar a vida que há nos outros, se eu quero realmente fazer o que é que eu vim fazer aqui, que é crescer como ser humano, que é exatamente me desenvolver na minha sapiência, usando as minhas habilidades para que eu possa gerenciar a minha própria vida e aprender com todas as minhas emoções. Então, eu acho que saúde mental exige vontade, exige confiança na vida e exige imaginação também. Imaginação no sentido de eu imaginar, de eu criar um mundo melhor a partir de todo um aprendizado que não necessariamente seja fácil. Eu acho que por enquanto tá bom. O que você acha, Geni, para a gente começar a conversar? Está tão bom que eu acho que a gente ficaria ouvindo o tempo todo, mas as perguntas, né, abrem espaço para que você continue a falar e que a gente ouça outras vozes. Marília? Sim, eu tenho aqui uma reflexão, meio pergunta, que Fernanda fez. Dentro de uma fala, né, da professora Maria Júlia, ela perguntou: seria fazer o melhor que puder no que depende de nós? Autorrespeito e autoperdão, porque vai ter erros, e aceitar o que não depende de nós nesse momento? Bom, se eu for objetivo, eu vou falar Ou seja, eu concordo totalmente. Quando eu estava brincando, super obrigado pela sua colaboração. Concordo totalmente com isso, até porque quando a gente veio crescendo, a gente veio acreditando em coisas, e é interessante que nos fazem duvidar do que somos na nossa essência, né? E é por isso que nós somos os piores juízes de nós mesmos, assim, porque se eu penso numa sentença legal, você realmente vai cumprir aquela sentença, vai ficar, sei lá, quanto tempo pagando por alguma questão que socialmente não foi aceita, mas depois você está livre, você toca a vida, é isso, Mandela virou presidente. Mas nós não. Nós somos esses juízes que passamos o resto da vida, se não nos cuidarmos, se não tivermos autocompaixão e autoconhecimento, pessoas que ficam se martirizando, que ficam se culpabilizando e não percebem que eu posso ter feito aquilo, que eu não faço mais. Aquela pessoa não existe mais. Essa pessoa já morreu. Tem muitas histórias zen nesse sentido, assim, que um cara, vou contar só mais um, só para não ficar no teu de resposta, que ele soube que Buda era um ser iluminado e foi testar um samurai. E chegou para o Buda e cuspiu na cara do Buda. E o Buda não fez nada. O Buda não fez nada. Ele foi embora e ficou pensando, mas como que ele não fez nada? O que é isso? Só que aí ele ficou pensando, bom, se ele não fez nada, ele deve ser bom mesmo. Ele não ficou violento, ele não retrucou violentamente. E os discípulos todos ficaram pensando, mas como que ele não falou nada? O que é isso que ele fez? No dia seguinte, o cara que tinha cuspido, esse samurai que tinha cuspido, estava se sentindo o pior do mundo, porque falou, ele não reagiu, realmente ele é uma pessoa mansa de coração, esse cara é bom, vou pedir desculpas. E chegou diante do Buda e disse, desculpa. Ele falou, eu não tenho por que te desculpar. Aí, de novo, os discípulos, como ele não vai desculpar? Aí ele completou a frase, a pessoa que veio ontem não é a que está diante de mim hoje. Então, não precisa disso. Então, eu acho que a autocompaixão e o autoconhecimento são fundamentais para a gente virar gente grande.
para gente se tornar adulto. Aquilo que eu fiz, eu não faço mais. Imagina. A Gleice, ela rememorou aí a oração de São Francisco, aceitar o que não podemos mudar. E sabe que tem a verdadeira humildade aí, né? Você sabe que outro dia eu estava vendo uma coisa bonitinha, que eu achei tão bonitinha que se eu achar de novo eu mando para a Geni, enfim, para ela poder repassar. É a oração do Matuto. Vocês chegaram a ver a oração do Matuto? Chegou a ver? Eu achei encantador. Eu tenho uma oração do Matuto. Então eu vi pela internet. Depois conferiremos. Tá. Mas é que assim, qual é o ponto? É que ele fala, sabe, que eu fico pedindo, e aí caiu a ficha que eu falei, mas será que Deus precisa de alguma coisa? Então é uma oração que ele fala, Deus, o Senhor está precisando de alguma coisa de mim? E a hora que você fala, o que a vida está precisando de mim, eu saio do meu comodismo de infância, e também me transformo em gente grande. O que eu posso fazer como ser humano? Não, belezinha a oração, Geni? Maravilhosa. Recebi há poucos dias. Então, posso, Geni? A Letiele gostaria muito que a professora Maria Júlia falasse das crianças. Nossa. Nesse momento. Nossa, a gente precisa cuidar dessas crianças, meu Deus. Primeiro, eu vou voltar para falar das crianças falando de nós. Quando a gente era criança, a gente estava pronto para aprender com o mundo. Só que aí alguém foi falando para a gente de conceitos e de posturas que a gente devia assumir como verdade, mesmo que eles percebessem, ou que a gente percebesse que não era verdade. Eu vou dar exemplo. A gente apontou o dedo, às vezes, para uma pessoa e falou, por que ele tem o olho torto? Porque eu estou aprendendo a ler o mundo. E aí uma mãe fala, que isso? Não fala assim, não é para falar, não. Mas ela não aproveitou para falar. Tem pessoas realmente que são diferentes das outras e se a gente não respeitar essas outras, ou seja, aproveitar o momento para conversar, foram colocando embaixo do tapete para nós coisas que são verdadeiras e que, se elas não forem devidamente discutidas, elas fazem com que a gente pense que é esquizofrênico, ou que tenha mais de uma realidade, que seja ambivalente. Eu vejo que, às vezes, a gente, quando criança falou, a mãe veio falar, né, vai lá dar um beijo na tua tia. Se você não gostava dela, você falou, não vou, não gosto dela. E aí também, como você não gosta dela? Vai lá e não. Ou seja, não se aproveitou esses momentos em que existia uma percepção diferente da tua, para que ela pudesse aprender, para que nós pudéssemos aprender o que é respeito, o que é dignidade e o que valor eu devo manter, apesar dessas diferentes percepções. As crianças, eu tenho visto, talvez sejam o nosso maior desafio nesse momento. Porque quando uma criança diz, eu não posso sair na rua porque eu tenho medo de pôr o pé no chão, eu fico pensando, uau, eu estou tirando a terra dela, eu estou tirando o mundo dela. Se eu não contar para ela, se eu não disser para ela que não, que ela pode pôr o pé no chão e depois a gente vai cuidar para que ela fique bem, apesar de pôr o pé. Se eu não conversar mais com as crianças e para que elas possam, além do medo, eu vou criar uma geração de medrosos. E eu não posso me esquecer que cada geração constrói o próximo
passo do mundo. O próximo passo do mundo. Ela não poder encontrar amigos, ela não poder vivenciar as fantasias, ela poder, com os amigos, ser a princesa, ser o rei, ser a bailarina. Ela tem que viver essa fantasia, porque é exatamente quando ela vive essa fantasia que ela consegue ir aprendendo depois a lidar com os valores do que é ser um rei, do que é ser uma bailarina, ou seja, qual é a qualidade nesse personagem que eu quero manter depois enquanto adulto. Então, eu acho que é dificílimo, sim, esse momento para as crianças, não nego a dificuldade, mas se tem algo que nós não podemos deixar, é de colocar devida atenção, cuidando dos nossos próprios medos. Eu tenho que lembrar que não é ela que tem que desenvolver os medos, ela tem que desenvolver o autocuidado. É a hora dela aprender a importância, sim, por exemplo, dela lavar a mão. É a hora dela aprender. É a hora dela aprender a importância da limpeza. É a hora dela aprender algumas coisas. Mas nós temos que cuidar para não repetir modelos que podem transformar a próxima geração numa geração de covardes. Isso, professora, a Samantha tinha feito uma colocação anterior, né, também relacionada às crianças, de que dessa emoção das crianças, né, que ela falou aqui, o filho dela é atleta, joga futebol, sempre fez muito exercício e está começando a sentir demais toda a mudança, está sentindo falta dos amigos. E até a Leitiele complementou essa fala, dizendo que está sendo muito difícil, porque essa semana a filha falou que não aguenta mais ficar internada em casa. Uhum. Nossa, como eu entendo. E sabe que eu entendo, porque não é só criança, né? Eu posso pegar outra extremidade também do idoso, mas as crianças eu estou formando, e os idosos é essa coisa de eu já tenho pouco tempo de vida mesmo, então por que, enfim. Sabe que eu vou contar a minha experiência. Como profissional da área da saúde, muitos que estão na linha de frente, o primeiro medo que teve diante dessa pandemia foi de morrer, mesmo. Porque quando você está diante de uma situação absolutamente nova, que nem tem tratamento, né? Nem tem, ainda não tem tratamento, você fala, bom, que carga viral eu preciso, ou que condições eu tenho para sobreviver. Quando você vai aprendendo a lidar com a situação, o segundo medo, que é o medo vigente, vamos dizer assim, é o medo de passar para quem eu amo. Essa é a tônica dos profissionais da saúde. Eu não quero contaminar as pessoas que eu amo. Então, todo o trabalho que está sendo feito a melhor forma de eu lidar, de eu cuidar de quem eu amo, é me cuidando. Olha que louco. E é a verdade. É assim, é quando eu me cuido que eu sou capaz de cuidar do outro também. Então, quando eu penso nas crianças, nos atletas, nessas pessoas que mais até do que eventualmente quem estava acostumado a trabalhar sentado, por exemplo, eu estou sofrendo de ficar sentada, eu passei a vida inteira de pé, eu não aguento mais ficar em frente do computador, mas é o que temos para o momento, é o que temos. Então, eu preciso me cuidar para poder fraternalmente cuidar, porque vai passar. Então, eu não posso fantasiar e falar, tem que explicar. Não, mais do que tem que explicar, eu tenho que inventar uma história de estar junto que possa falar, quando a gente puder, a gente vai, eu juro que a gente vai. E nesse momento eu sinto muito, mas é por amar
que eu tenho que respeitar e cuidar. Isso é realidade. Gente, é muito louco quando você tem, por exemplo, um filho que passa por um transplante de medula. Estou dando exemplos de coisas que eram numa escala menor, mas é a mesma coisa. Eu não posso ter contato com a minha família, entende? Assim, às vezes eu estou falando de um tempo grande também, eu nem estou falando de 60 dias. E por que eu respeito? Porque eu quero que ele viva, eu quero que ele continue vivo. Então, eu preciso trabalhar com valores nesse momento, mesmo reconhecendo que tem conflitos, que não é o jovem, assim, o adulto ele tem que entender melhor, ele já cresceu, ele tem que ser capaz de argumentar, ele tem que ser capaz de se cuidar bem para poder argumentar, inclusive esse sofrimento que é característico do jovem e da criança. Eu entendo, eu tenho que ser capaz de deixar ele falar, eu tenho que ser capaz de deixar ele desabafar, eu tenho que ser capaz de deixar ele levantar a voz em alguns momentos e entender que isso tudo é um aprendizado e que sou eu que sou adulto. Então, a responsabilidade é minha. E é por isso, de novo, eu volto para a questão do autocuidado. Isso vai passar. Mas, como os adultos lidarem com isso, é que vai ajudar a próxima geração a ser uma geração com mais ou menos coragem. A gente tem que ter coragem primeiro. A gente não pode ser vítima. A gente não pode ser vítima. A gente é adulto, não vítima. Então, professora Maria Júlia, a gente está aqui sem perguntas, mas eu queria destacar um lema colocado aqui pela Cristiane, compartilhado aqui pela Giane. Giane e Cristiane colocaram a expressão: entrego, confio, aceito e agradeço. E não estou falando que é fácil. É por isso que eu entendo que quando eu falei, né, de nós assumirmos, engraçado, eu falei que eu li o Alberto Camus, A Peste, então eu vou falar mais uma coisa que o Alberto Camus lembra, né? Ele fala, o homem é a única espécie que se recusa a ser o que é. Olha que bárbaro. É a única espécie que se recusa a ser o que é. Por quê? Porque assumir que sapiência implica em eu ser capaz de fazer escolhas com sabedoria, significa que eu tenho que desenvolver a minha imaginação, que é diferente da minha fantasia, porque a fantasia é algo passivo, a imaginação significa eu criar algo dentro de um contexto de realidade que é novo para mim também. Não sei lidar com isso ainda, é isso, chamo Jorjão. E, além de desenvolver a imaginação, ter a vontade. A vontade é isso que é essa força interior que faz que o teu olho brilhe. E que você fala assim, por isso eu vou atrás, por isso eu faço. Quando eu amo meus filhos, vocês sabem disso, eu faço, é simples assim. Eu brinco, sim, eu transformo a minha casa num meio campo de futebol para poder dar certo e ele jogar, eu deixo ele chutar a bola, ou seja, eu tomo decisões com sabedoria para entender que isso tem a ver com a amorosidade que é próprio de quem se desenvolve na sapiência. Porque quem se desenvolve na sapiência vai além do egoísmo. Resumindo, é isso. Vai além do egoísmo e tem a disciplina necessária para ser fraternal, né? Para ter gestos fraternos, para ter postura fraternal, enfim. A Letiele fez outra pergunta. Ela falou que está trabalhando com a filha a questão de equipe. Ela foi bem cooperativa essa semana, então teremos uma festa junina a 3 amanhã. Ela quer saber se ela está no caminho certo.
Que sucesso! Que demais! É isso, perfeito! Eu vou te contar uma coisa, quem sabe seja útil para você contar para ela, para tua filha. Eu tive um avô que foi muito também, para mim, um grande mestre. E sabe como eu aprendi o que era equipe? Com formigueiro. Ele me mostrou um formigueiro na sua simplicidade e me disse que as formigas construíam uma coisa maior que elas porque ficavam juntas. Eu acho que tua filha já viu um formigueiro. Então, a gente usar esses exemplos, que ela já conheça, para que ela entenda esse valor maior que está atrás do que eu ensino. Porque, veja, todo conhecimento, quando eu quero que uma criança, um jovem conheça algo, tem que ter um sentido desse conhecer. Não é conhecer por conhecer. Tem que ter uma utilidade atrás desse conhecer. E a hora que ela visualizar um formigueiro, né, como eu visualizei, eu amei, porque eu falei, nossa, é verdade, porque aí ele me mostrou uma formiga carregando uma folhinha, né, e eu falei, cara, é maior que ela, né, e constrói um troço que é maior. Então, a hora que eu consigo ter essa imaginação, tem vários formigueiros, ótimo. Então, é isso, assim, é eu lidar com uma realidade de contexto sem perder um valor que tem atrás. Se eu pudesse, eu ia nessa sua festa junina. Então, agora tem outra pergunta da Analice Moraes, que eu estou morrendo de saudade dela. Oh, meu amor. Ela quer saber o seguinte, se você poderia dar algumas dicas de como lidar melhor com toda essa situação na preparação para o vestibular. Nossa Senhora, que difícil. Que pergunta difícil mesmo. Puxa vida. Primeiro, deixa eu continuar sendo franca para responder essa pergunta. Quando a minha filha, que também hoje já é casada, mora fora do país e foi prestar vestibular, ela não gostava de algumas disciplinas. Ela gostava de umas e outras não. E eu disse a ela, Ju, decora. Eu juro que você não vai precisar tudo isso que você está aprendendo agora. Tem coisas que, quando você fizer uma escolha dirigida, quando você fizer uma escolha de uma área, não necessariamente você vai usar tudo isso que você precisa agora. Mas agora, isso é necessário para você alcançar aquilo que você quer. Então, se você realmente quer aquilo, você vai precisar algumas coisas, por mais difícil que seja. Nem que seja decorando. Ou seja, eu preciso disso agora. E depois eu reutilizo. E para ser honesto, porque, por exemplo, quando eu comecei na área da saúde, eu detestei bioquímica. Sinceramente, eu detestei bioquímica, porque eu tive um professor que não falava bem português. Ele era super bom, hein? Super cara, super técnico, bom, mas ele dava aula olhando para a lousa, era quadro negro naquela época. Ele ficava 4 horas olhando para a lousa, eu não entendia nada, porque ele não falava bem o português e eu nem entendia, então eu testei. Só que quando eu comecei a cuidar e entender um pouco de farmacologia, e entender um pouco de interação medicamentosa, e entender um pouco de fisiologia, gente, bioquímica ficou um arraso, porque aí eu entendi que era isso, era quando eu entendi como é que esses componentes se agregavam e se agrupavam e que eu conseguia ter um resultado inacreditável e novo. Então, eu acho muito desafiador esse momento. Eu acho que a gente pode assumir que as pessoas estarão saindo de contextos diferentes. Tem gente que vai ter mais e menos facilidade,
não são todas as pessoas que terão o mesmo ponto de saída, mas se eu for honesta, sempre foi assim. Sempre foi assim. Por quê? Porque quando começou a história da pandemia, e não estou fugindo da história, é só para lembrar que quando começou a pandemia, muita gente falava, não tem EPI, equipamento de proteção. E eu, né, como é que a gente faz sem os equipamentos de proteção? E eu sempre disse, em alguns lugares nunca faltou. Em alguns lugares nunca faltaram os equipamentos de proteção. Em alguns nunca teve. A única diferença é que veio à tona esses lugares em que nunca teve. Por exemplo, talvez eu precisasse sim de um número maior de respiradores em vários locais. Não agora. Eu tinha que ter tido isso antes. Ou seja, eu sempre parto de situações em que a gente pode conversar se é justo, se isso seria a nossa forma de fazer justiça. Mas eu tenho que lembrar que se ela quer aquilo, eu não consigo dar salto sem esticar a perna. Ou seja, eu tenho que se esforçar. Tem que se esforçar e por mais que seja duro, é isso que temos no momento, isso vai torná-la mais forte, com certeza. Que lindo. Então, agora temos outra pergunta, outra colocação aqui, da Luísa. Luísa disse, estou aqui como aluna e sei que muito da minha personalidade foi moldada pelo meu convívio familiar. Meus pais não aceitam, mesmo depois de anos, meu diagnóstico de depressão, e isso atrapalha muito meu tratamento. Como posso lidar com isso ou tentar fazer com que essa situação melhore? Bom, primeiro, que bom que você está se tratando. É isso, assim, assuma a responsabilidade, sim, pela sua vida, parabéns por isso, e não deixe de se tratar, porque outras pessoas, eventualmente, não entendam a importância do seu tratamento. Eu acho que você tem que ter essa coragem de fazer aquilo que você percebe que é necessário. Aí vem o segundo momento. Um dia eles talvez entendam. O mais importante é você entender. Eu conto para você que quando eu fui para a área da saúde, meus pais quase morreram, porque ninguém é da área da saúde na minha família, todo mundo é exatas, assim, exatas e alguns humanos. E aí só faltava me perguntar, mas o que aconteceu para você escolher sofrer tanto? Porque eu não tinha ficado doente, assim, eu não tinha tido a experiência de hospital. Muitas vezes a pessoa escolhe porque teve uma experiência prévia. Eu gostava de cuidar, sempre achei que era um barato cuidar. Eu não sei por que você está tendo essa experiência da depressão. Eu não sei. O que eu sei é que se você aprender com ela, você vai ser tão útil para tanta gente. Isso eu garanto. Isso eu garanto, porque os melhores profissionais da área da saúde são aqueles que superaram as próprias feridas, as próprias dores. Então, eu desejo que um dia você possa até explicar para eles como você foi forte e corajosa, superando os seus próprios desafios. Boa sorte. Muito emocionante. Muito legal. Agora temos outra questão aqui. A Cristiane comenta que o que mais preocupa e deixa muito nervosa é a competição entre arte, ela trabalha nessa área, os estudos online e os jogos eletrônicos. Isso é uma situação que deixa ela muito tensa, né? Nesse contexto aí da escola, né? Da vida dos jovens. Quer fazer algum comentário? Você sabe que eu vou voltar, parece que eu bato numa tecla, mas a gente precisa conversar sobre valores, gente. Porque, assim, a sociedade nos ensinou a competir antes de ensinar a conviver. Isso é um problema seríssimo da sociedade.
Se a gente tivesse aprendido a conviver, nós aceitaríamos muito mais as diferenças. E aí, um bom músico teria o mesmo valor do que um bom arquiteto ou que um bom médico. Se você prestar atenção, olha que barato também o que a pandemia está trazendo, né? Foi a primeira vez, pelo menos, que eu ouvi na televisão falar que os garis estão de parabéns. Falar assim, que legal a gente ter garis que fazem limpeza na rua. Ou seja, eu estou tendo a valorização de algumas profissões que nunca foram valorizadas, porque é uma sociedade que não ensinou a conviver, que não ensina. Então, essa competição que a gente tem entre as coisas, não era nem para ser competição. Eu devia ter momentos em que eu pudesse treinar habilidades diferentes, em que eu pudesse treinar uma coisa e treinar outra, para desenvolver em mim minhas diferentes habilidades, ou para eu descobrir o que é a minha habilidade principal. Mas tem a ver com o princípio, eu volto para o princípio, assim, eu tenho que saber que valor eu quero dentro da minha casa e é dentro deles que eu trabalho. Muito bom. Tem agora uma pergunta da Ângela. Ela está ansiando, querida. Gostaria que ela falasse, né, professora Maria Júlia, também que os professores podem ser um pouco mais complacentes e mais lúdicos, pois os jovens estão dispersos nas aulas, ela fala da aula online, nas aulas por todas essas incertezas. É um comentário. Tá. Eu acho que nesse momento ser professor é emocionante, porque, para falar a verdade, o professor também não sabia que ia ter pandemia, não. Então, tem um monte de professor correndo atrás da sua habilidade para trabalhar online, da sua habilidade para trabalhar à distância, e nós já temos, inclusive, pesquisas mostrando que é muito difícil trabalhar em videoconferência, assim, trabalhando online. Por quê? Porque essa ausência do contato físico exige muito mais atenção, né? E aumenta muito o nível de estresse do professor, porque ele não tem mais as carinhas todas para poder identificar dúvida, identificar atenção, identificar... a gente perdeu os gestos, né? A gente perdeu as expressões faciais, a gente perdeu tudo isso. Então, eu sinto muito, eu acho que os professores também estão aprendendo com essa experiência toda, porque eles não tinham esse treino, eles não têm mais esse controle do espaço. Às vezes, é muito interessante, porque tem uma pesquisa que mostra que quando eu tenho o contexto real perto de mim, eu sou capaz de entender a expectativa das pessoas. Agora, por exemplo, eu não consigo saber se eu estou sendo claro ou não, porque eu não enxergo todos os rostos, eu não consigo dar os exemplos que eventualmente fossem os mais úteis. Eu não estou vendo, eu vejo 3 ou 4 rostos apenas, né? Então, é muito mais difícil. Então, eu concordo que os professores não necessariamente estão sendo adequados e sabendo utilizar todo o contexto. Mas, de novo, eu vou falar, cuidado com o papel de vítima, porque estamos todos tentando fazer o nosso melhor, né? Os professores também estão super aprendendo a lidar, às vezes numa residência, por exemplo, que nem estava preparada para isso, né? Não tem uma porta fechada que você possa falar aqui, vou ficar no meu canto. Eu vi gente trabalhando com o filho dormindo no colo. Então, bem-vindo à espécie humana nesse momento. Somos todos corajosos. Somos todos corajosos. Bem, por enquanto, nós temos só comentários sobre essa fala e aqui não temos perguntas ainda, não. E agradecimentos, elogios. Mas já passamos da nossa 1 hora também.
Pois é. Não! São 5 horas de aula hoje. Não passou, não. Acabou, não. 5 horas de aula. Vamos continuar, professora. Ninguém sentiu o tempo passar. Maria Júlia, eu queria destacar uma coisa que está me tocando muito o tempo inteiro. Nesse momento em que tendemos ao desânimo, isso bate com o que conversávamos antes, você tem insistido em algo da maior importância. Não podemos ficar estacionados no lugar de vítima. E também precisamos trabalhar com todos aqueles que estão sob nossos cuidados, alunos e filhos, para que eles efetivamente se tornem depois, como adultos, né, como jovens ainda, hoje muito crianças ainda, que sejam capazes de lidar com isso que a vida traz e que não é só festa, que não é só um movimento de alegria. E eu creio que um dos grandes desafios que nós vivemos em escola, e aí me dirijo muito aos colegas professores, aos cuidadores que são pais, é a gente encontrar a medida certa entre o colo e aquele fechamento no desespero e até no agora tudo pode. A questão do coitadinho me parece que cria vítimas que só vamos perceber a gravidade da doença muito tempo depois. Eu queria que você marcasse muito assim essa posição, porque acho que ela vai nos fortalecer. Nós estamos, nesse momento, coletando dados que mostram muito a ansiedade nossa, dos alunos, e a gente não tem que ficar estacionado nisso. A gente quer romper, né? Na verdade, a gente quer fazer da esperança um caminho. Tá? Então, por favor, volte a falar um pouco sobre isso. Marina, que está contando o tempo, disse que você só falou 10 minutos. É interessante. A consciência, ela se desenvolve por atrito. Isso é muito importante que a gente aprenda desde cedo. Se eu só enxergo verde, eu não identifico nunca o azul, o amarelo e o vermelho. Se eu só fico no doce, eu não sei o que é salgado. Veja, eu só identifico salgado porque existe o doce. Eu só identifico a sombra porque existe a luz. Então, a consciência necessariamente vem do atrito. O que nós estamos aprendendo é todas as pessoas foram mobilizadas simultaneamente. É um grande movimento do planeta nos questionando se as nossas condutas e escolhas são adequadas. Eu vou voltar ao conceito de saúde mental quando eu falei que a capacidade da gente gerenciar a nossa própria vida e as nossas emoções. Agora as pessoas estão entendendo que é correto eu gastar tanta gasolina, é correto o uso que eu estou fazendo de todos os derivados de petróleo, está correto esse uso todo dos plásticos, da forma como a gente tem usado. Agora, todo mundo está sendo questionado que não adianta eu fazer errado aqui e ficar tranquila ou ficar na minha e você achar que está bem porque está em outra cidade que não a minha, porque alguém daqui vai para aí. E então, eu não vivo sozinha. Eu vou repetir. Gente, a célula, quando a gente tem a humildade de uma célula, assim, sabe qual é a função de uma célula? Seja de que sistema for? Ajudar a outra. Acredita nisso? A função de uma célula é ajudar a outra.
se eu tenho uma célula que surta e egoicamente resolve achar que ela vai fazer do jeito que ela quer, ela se transforma no câncer. É isso que é uma célula cancerígena, é a célula que enlouquece, se torna egoísta e não tem a ver com o contexto. Nesse momento, a definição do que é ser saudável implica em eu colocar a minha habilidade para recuperar esse estresse que nesse momento é coletivo e contribuir com as minhas habilidades para a minha comunidade. Se eu sou capaz de fazer isso, é isso que é pedido, é isso. Ninguém está pedindo para você fazer o que você não é. Eu não vou pedir para uma macieira da pera. A macieira só dá maçã, meu. E é isso que eu espero dela. Então, eu não espero de alguém algo que ela não é, mas eu espero o melhor dessa pessoa por acreditar nela. Veja, é quando eu não acredito em alguém que eu deixo de pôr atenção nesse alguém. Isso também é muito importante. Nesse momento, eu ponho atenção nas crianças e nos jovens porque eu os valorizo, porque eu quero que eles façam um mundo mais bonito do que a gente fez até hoje, porque eu quero que eles consigam ser mais fraternais, que eles vejam mais beleza, que eles tenham mais bondade, que eles sejam mais justos do que a gente conseguiu ser até hoje. Mas isso não significa que eu não tenha que viver a minha vida, e a minha vida é exatamente a consciência do que eu sou na minha expressão ao estar com os outros. Nesse encontro, não tem vítimas. Eu não acho que nenhum de vocês é coitadinho. E não acho por respeitá-los. Se eu achasse que vocês são coitadinhos, eu ia falar, é uma judiação. Não falei nenhuma vez, porque eu não acho. Eu acho que a gente está vivo e por acreditar. E quando a gente acredita, que a gente põe a atenção. Então, não somos vítimas, mas estamos vivos. O que a gente faz com a nossa vida pode ajudar e ser caminho para os que virão depois. Do mesmo jeito que eu me alimento de experiências anteriores para retomar o que eu estou fazendo na minha vida agora. Eu releio coisas que me ensinam sempre. Que bom ouvirmos isso e ouvirmos o reforço disso, né? Faz um bem ao nosso coração, nos impulsiona. Maria? Bem, agora nós não temos mais perguntas, só mesmo comentários, agradecimentos. Eu acho que sim. Tá? Mas tem duas coisas ainda, Jean. Espera só um instantinho, Jean. Tem uma questão que o André pediu que você fale sobre a semana que vem. A nossa próxima... Eu até já coloquei no chat, porque Samantha, que é uma pessoa que está sempre presente... Aliás, esse grupo que está aqui está sempre presente em tudo que a gente oferta. Não é? São pessoas, são famílias parceiras em tudo. E a gente agradece muito essa confiança que vocês têm na nossa escola e na nossa equipe. Eu já respondi para a Samantha que na próxima semana nós vamos ter uma outra reunião similar com uma temática também muito importante, que é sobre a questão da violência, que tem crescido demais e que tem preocupado bastante, né, sobretudo a nós, educadores, porque sabemos que as crianças estão sendo submetidas a vivências de violência que os pais não estavam tão acostumados, né? Porque, na verdade, as crianças passavam muito tempo na escola e agora estão passando o tempo inteiro dentro de casa, né?
Então, essa palestra será na quarta-feira que vem e vocês vão receber o convite para a de hoje. Com relação a Maria Júlia, a doutora Maria Júlia, eu queria dizer que eu estou, realmente, a noite de hoje está sendo coroada. Só um bom vinho para terminar o dia, porque, de fato, você nos trouxe uma reflexão comovente. Eu acho que comovente é uma palavra muito forte nesse momento, porque move junto, né? Faz a gente fazer esse movimento de dentro para fora para pensar, né, esse papel que a gente tem que desempenhar nesse momento. Você trouxe coisas incríveis, e a primeira delas foi quando você disse logo no início que vida, o contrário de vida não é morte, né? Você disse que isso foi uma contribuição lapidar, na minha opinião, que de fato a vida é o devir, é o movimento, né? O contrário de vida é nascer, né? Não é morte. Isso já fez uma diferença absurda na minha forma de ouvi-la e de aprender as mensagens que você trouxe para nós, que foram da maior importância. E eu agradeço demais, em nome desse grupo todo, agradeço a Geni, que descobriu você através do Fábio, agradeço ao Fábio, quer dizer, uma corrente maravilhosa que trouxe você, Maria Júlia, nessa noite para nós, com toda essa sua... Acho que desligou. Deve ter dado algum probleminha no microfone dela, porque está com o som ligado. E eu disse que a minha vida inteira eu persegui essa ideia, né, de que o conhecimento ele vale como mediação para a construção de valores que nos fazem humanos. E aí eu completei, repudio o conhecimento pelo conhecimento. Vocês deletem essa frase que ficou muito forte, mas na verdade é esse o meu sentimento. Eu acho que a humanidade ela nasce da relação do homem com o mundo de uma forma amorosa, contemplativa, criativa e transformadora. Então, eu só posso dizer a você muito obrigada e que Deus te abençoe, que derrame para você, sobre você chuvas de bênçãos e sobre todo esse grupo que está aqui porque ama a vida, ama seus filhos, ama o seu trabalho, a sua profissão, e estão aí para o que der e vier. A Samantha disse várias vezes, nós vamos vencer, nós vamos superar. E é isso mesmo. E eu falo isso como um mantra, 3 vezes. Vai passar, vai passar, vai passar. Josiane, super obrigada. Eu vou aproveitar para te contar uma coisa. Obrigada a mim, que realmente seja um grande aprendizado para todos nós e que a gente tome esse vinho juntos todos, se Deus quiser. Eu estudo comunicação, na verdade, há muitos anos, por gostar e por entender mesmo que o maior desafio na vida é você estar com as pessoas, porque elas é que permitem que você descubra o teu tamanho, quem você é. E uma das hipóteses que a Margaret Mead, que é uma antropóloga, lança quando ela fala de quando é que a gente começou a cuidar, quando é que a gente se transformou em humanos. Ela fala que acha que foi quando, né, assim, se descobriu um fêmur soldado. Porque o osso, né, o fêmur, ele é o maior osso do corpo humano, e para ele ter sido soldado numa época, num período em que a caça
em que a corrida, em que a luta pela sobrevivência era muito grande, significa que teve alguém que gostou de alguém o suficiente para cuidar desse alguém, para dar tempo do osso soldar. Então, esse fóssil foi encontrado e ela lança essa hipótese de que isso é o início do sapiens no homo. Quando eu sou capaz de olhar além de mim e desenvolver a fraternidade. Eu vou além do meu ego. Eu vou além do meu umbigo. E transformo a vida em algo que significa é muito bom estar com os outros. Quando eu chego nesse momento de zelar pela vida do outro, somos sapiens. Mas isso é uma construção, é um potencial que todo ser humano tem. Mas não necessariamente a gente desenvolve porque precisa de perseverança, precisa de vontade. Então, vamos treinar na pandemia. Saiamos mais fortes dessa história. É isso que a gente vai fazer. Eu é que agradeço a oportunidade, viu? Agradeço mesmo. E saibam que eu torço por vocês. Eu também, é engraçado, porque a única pessoa que eu conheço desse grupo todo é o Fábio, e também conheci o Fábio no Sem Querer, no meio de uma palestra, e ele achou que também pensava parecido comigo, e aí ele me convenceu que a Geni era gente boa, e que ele estava fazendo uma coisa linda com a Geni, me pôs no meio da história. Então, eu sou grata por isso, porque aprendi a gostar por tabela, e isso é que eu acho que é fraternidade. Você constrói junto, você quer que o outro cresça junto também. E Posso falar também? São as redes de solidariedade e de fraternidade, não é? Eu queria falar também. Eu queria agradecer em nome de todos aí que organizaram. Trazer a Maria Júlia é realmente um privilégio para vocês. A Maria Júlia, realmente nessa palestra, ela é uma amiga, assim, ela me fez entender assim coisas que eu já tinha uma percepção, mas ela colocou em palavras assim que o amor é o caminho, até o nome do livro, de um dos livros dela. E não é por isso, não é por várias explicações, a Maria Júlia inaugura o nosso livro, que eu e a Geni organizamos. Ela começa o capítulo, e a Geni, porque vocês conhecem ela talvez até melhor do que eu, a Geni fecha o livro. Então, entre o início e o fim, tem os outros. E o amor é o caminho. Obrigado aí por terem me convidado. É um prazer te ver de novo, viu, Maria Júlia? Você me apoiou em derrotas da minha vida. Tenho certeza que eu aprendi muito com você, não só lendo. Não, a gente vai comemorar muitas vitórias também, pode apostar. Eu pretendo viver muito ainda, você também? Também. Então, pode deixar. E sem vitimismo, como você fala. Exatamente. A gente se impulsiona através do que a gente aprende, mas... É isso. Muito obrigado. Fábio, eu agradeço o apoio que você me deu através desse recadinho aqui do Brecht, né? A única finalidade da ciência está em aliviar a miséria da existência humana. Ele colocou esse recadinho aqui para mim, dizendo que tinha tudo a ver com o que eu acabava de falar. Muito obrigada. Imagina, você já também... O meu filho já não está mais aí na escola, transitoriamente ele volta, mas assim, eu queria te agradecer por tudo. Realmente, eu sei, eu estou aqui nesse grupo como amigo da Maria Júlia e da Geni, mas também como pai. Então, eu me solidarizo aos demais pais e tenho certeza que todos nós somos privilegiados por ter um colégio com pessoas como você, a Geni, e toda a equipe que tem muito amor aí por trás, que é muito além do mero conhecimento, e não é um conhecimento por conhecimento.
esteja certo que isso é verdade. Eu muito amor aos mesmo. Colegas pais que estão aí, porque quando meu filho estava aí, são pessoas maravilhosas também. Então, vocês sabem congregar pessoas da melhor qualidade. Obrigado. Muito obrigada, Fábio. Tem muito amor envolvido mesmo. Muito obrigada, Maria Júlia, muito obrigada a todos que estão presentes, e quarta-feira próxima teremos mais uma palestra também, com uma grande expectativa, porque é uma temática muito, muito interessante, e os convidados, as convidadas são também Pedra 90. Uma, inclusive, é ex-aluna do nosso colégio, estudou a vida inteira lá. Nós temos alunos maravilhosos, viu, professora? Fazendo sucesso em diferentes áreas, não só profissionalmente, mas como seres humanos maravilhosos. Nosso colégio tem esse propósito, preparar bem academicamente, mas sem esquecer por um instante da formação humana integral, em valores, etc. Você sabe que eu desconfiei pela Geni que fosse isso. Eu desconfiei que fosse. Os iguais se aproximam, né, Maria Júlia? Os iguais se aproximam. Exatamente. Maria Júlia, eu creio que esse sentimento que está sendo transmitido por tudo isso que está circulando no chat, pelas falas, ele efetivamente nos invadiu, esse sentimento de que essa noite valeu a pena e nós nos liberamos do tempo Cronos e estamos vivendo um Kairos. Eu queria te agradecer demais, inclusive quando eu liguei para a Maria Júlia, eu quero comentar com vocês. Eu liguei sondando, né? Na verdade, a gente se conhecia a partir de um livro em comum e a gente sabia que não seria uma coisa fácil. Então, eu liguei sondando e depois conversando, eu disse a Maria Júlia, eu tenho algo de criança, Maria Júlia, com meus 72 anos. Porque quando eu cismo com uma coisa, eu vou lá. E foi ótimo, porque eu caminhava aqui em casa mesmo, porque tem que caminhar, e eu, de repente, me peguei conversando com Maria Júlia. Eu primeiro conversei na imaginação, a seguir peguei o telefone, falei com ela, marcamos o encontro e aqui estamos nós como pessoas privilegiadas. Então, que cultivemos também, todos nós, esse espírito de criança, que nos faz romper este medo, que nos faz avançarmos em direção a outros que são crianças também e que são a nossa turma. Maria Júlia, a gente te espera e te espera sempre. E eu queria dizer, né, reforçando que já até citei anteriormente, que estou reforçando por conta própria, não é encomenda. Maria Júlia não precisa disso, que este livro é maravilhoso. Esse livro, a autora é a Maria Júlia, e ela diz algo aqui, entre tantas outras coisas difíceis até de escolher uma para finalizar, mas uma que ficou bem marcada para mim hoje, mais uma vez. Lamentar-se não muda o presente. O que muda o presente é a presença. Então, foi essa presença de Maria Júlia que a gente conseguiu incorporar ao nosso grupo e, sem dúvida, vai nos fortalecer nessa mudança que se faz necessária. E queria reforçar esse convite, já tinha tocado na proposta de um ciclo de palestras, né, que eu queria reforçar o convite para a próxima semana, quarta-feira. Vamos enviar o convite, eu mesma, né, vou terminar a produção aqui e vou passar para todos vocês. Vamos ampliar esta roda de conversas. Não adianta ficarmos em nosso canto. Façamos como as formigas. Aprendamos a lição que Maria Júlia aprendeu em família, aprendamos nós aqui. Então, Maria Júlia, mais uma vez, muito obrigada. O nosso carinho, o nosso afeto, a nossa casa é a sua casa, volte sempre. Tá? Obrigada a todos vocês
felizes por sermos essa família do CNSD, que agora tem em você, Maria Júlia, uma presença muito importante, como membro da família. Eba! Eba! O desejo é que a gente haja com o coração. Vocês falaram todo o tempo em coração. A palavra, né, coração, e agir com coragem é cor, né, coração, age. Quando eu tenho amor, eu ajo com coragem. Aí eu pego o telefone e ligo. Então, o meu desejo é que a gente haja com coragem. Obrigada. Fiquem bem. Lindo, lindo, lindo. Boa noite a todos, para essas crianças lindas que aparecem com a carinha aí, Letiele. Oi, linda! Saudade de vocês. Daqui a pouco vamos estar juntos. Reproduzamos em nossa rede a beleza desses encontros. Aliás, Geni, eu estava pensando aqui, pode ser que depois da pandemia a gente consiga concretizar esse sonho que é antigo. Uma escola de paz. Sonho antigo, sonho antigo. Uma boa noite a todos. Todo que sonha junto sempre vai mais longe. Um beijo. Nós falamos muito. Muito obrigada a todos. Boa noite. Parabéns, Geni, foi ótimo. Para nós. Somos juntos, fazemos acontecer, juntos. Um beijo. Marília?